A FIPAM, Feira de Panificação de São Paulo, abriu suas portas a milhares de pessoas com as novidades dos pães, doces e muitas máquinas revolucionárias para o setor. Cursos, palestras e muita conversa para vender e vender, procurando reverter a queda de 10% no balcão das padocas. Você sabe como identificar se o pão francês está bom ou não? Aqui, uma dica de Luiz Farias, gerente nacional da Academia Bunge. O pão, especialmente o pão francês, está falando, não é isso? O pão francês ele representa mais de 54% dos pães vendidos na padaria. Ele tem uma importância fundamental para o sucesso do estabelecimento. Então, para o consumidor, vou mostrar aqui. O visual, uma pestana aberta, isso aqui significa um pão de boa qualidade, porque aqui tem um processo de batimento correto, né, tem um forneamento correto, tem um ponto de fermentação correta. Para isso ele precisa utilizar uma farinha com excelente qualidade, e o resto é processo, capricho e carinho. Então o pão tem que estar crocante e com a pestana e redondinho dessa forma. Isso é um pão perfeito. O que é melhor? Tem gente que prefere o branquinho, tem gente que prefere o mais escurinho. Bem, o importante é que ele seja bem balanceado, tá? E aí são critérios de cores, de crocância, e aí é o consumidor que escolhe, né? Esse tipo de pão, ele dá realmente para ser um pouco mais macio, depende do cozimento dele, ou alguém que queira ele mais crocante. Então é preferência do consumidor. Mas o setor de panificação tem um problema sério que vem aumentando gradativamente. Antero José Pereira, presidente do Sindipam, revela a preocupação. 20% do pão francês vendido em São Paulo é pirata, fabricado em fundo de quintal e vendido principalmente na periferia. Olha, infelizmente no Brasil tudo se piratia e o pão também não foge à regra. Nós temos realmente hoje já não mais as famosas bicicletas, porque já substituíram as bicicletas por motos, vendendo pão de porta em porta, pão de péssima qualidade, pão que a gente não sabe onde é fabricado. Aliás, a gente até sabe, né? Nessas fabriquetas de fundo de quintal, algumas até padarias que fecharam as suas portas ao consumidor e continuam fabricando só lá nos fundos e tal, mas a gente tem que conviver com isso, né? Infelizmente é uma perca muito grande para as padarias. Nós achamos que praticamente 20% do pão consumido, principalmente na periferia de São Paulo, já é através dessa distribuição de pão pirata. Por quê? Eles oferecem ao consumidor um preço extremamente menor que as padarias, porque as padarias têm o custo do Brasil, pagam os seus impostos, registram os seus empregados, e esses caras não. Então esses caras fazem de qualquer maneira, e o custo deles é mais barato. Sendo mais barato, oferecem mais barato ao consumidor, e o consumidor, claro, a gente sabe que dinheiro no bolso é o que consta na hora da compra. E quando o dinheiro é pouco, ele vai atrás de qualquer produto, seja pirata ou não. E aí falta fiscalização? Na realidade, fiscalização para pirata ou para clandestino não existe. Nós já batemos na porta das autoridades, o que nos fala é o seguinte: não tem como fiscalizar clandestino. Ora, se eu estou com a minha porta aberta, eu sou fiscalizado. Eu tenho a Anvisa, eu tenho o Ministério do Trabalho, eu tenho tudo. Eles de porta fechada não são fiscalizados. Quem dizem que tem que fiscalizar é a Guarda Civil Metropolitana, que eles são considerados camelôs. Mas aí só se puser um guarda civil para cada moto a dar atrás o dia inteiro deles.